Paz do Senhor, queridos professores. Estamos aqui em mais um EBD em Síntese, Momento Pedagógico, podcast da classe de adolescentes. Irmã Zuênia, da congregação de Jardim Petrópolis, setor 39, estando mais uma vez com vocês. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês. E, claro, com a nossa querida irmã Régia. Paz do Senhor, irmã Régia. A paz do Senhor, irmã Zuênia, a paz do Senhor, todos que nos assistem. Estamos aqui em mais uma lição, agora de número 3, com o tema O Semeador e a Sua Semente. E como mensagem nós temos: mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. Mateus 13, 8. E com a nossa irmã Zuênia vai ficar os objetivos. Amém. Que é o primeiro deles ensinar os adolescentes sobre o valor da palavra de Deus e acerca do poder transformador das escrituras na vida de quem nela crê. Segundo, descrever a condição dos solos apresentados na parábola e sua relação com o homem humano. E o terceiro, ratificar, né, da devida importância da frutificação no reino de Deus. Que, o que nós seríamos, né? Sem frutificar para o reino de Deus. Na nossa lição a gente vai aprender. Então, irmã Régia, qual é a sua dica, a inspiração que Deus lhe deu para trazer para os nossos amados professores? Minha dica de hoje para nossos amados professores e nossos alunos que nos assistem, muitas pessoas que nos assistem, estou muito feliz, né, por estar aqui contribuindo com vocês. Minha dica de hoje vai descrever a condição dos solos apresentados na parábola e a sua relação com o coração humano, segundo o objetivo. Então, o professor vai precisar, que a gente vai falar sobre a parábola do semeador. E ele vai explorar a importância de ser um semeador frutífero. Para essa dinâmica, o amado professor ou professora vai precisar de uma Bíblia para cada aluno, cada um vai levar sua Bíblia, vai precisar de caneta e de papel e de recortes de revistas ou de jornais. Principalmente o amado professor já vai levar esses recortes. Porque não dá para pedir para os alunos. Então, o professor vai se responsabilizar de levar esses recortes com os devidos respectivos assuntos. Solo rochoso, uma estrada, né? Com espinhos, outros matos cheios de espinhos no caminho, um solo fértil, e ler a parábola, como diz em Mateus, do 13, o capítulo 13, do 1 ao 23. O professor vai pedir para os alunos lerem, ou ele mesmo lê para os alunos, aí vai ficar a critério dele. Ele vai estar de posse dos recortes, que é muito importante para que o aluno veja os tipos de solos que são falados na história do semeador, na parábola do semeador. Então, ele vai separar por grupos, são 4 grupos, né? Então, ele vai dizer esses desafios para os alunos. Cada grupo vai pegar o seu papel de recorte, sem escolha. Ele vai lá, pega um e separa para ele o grupinho dele. O outro também, e assim cada um vai ficar com recorte. Que um vai ter o recorte, o grupo de número 1, à beira do caminho. Vai ficar com aquela parte que tem uma estrada, e vai ter ali aquela beiradinha do caminho para que possa cair a semente. Segundo grupo, solo rochoso. O terceiro grupo, solo cheio de espinhos. E o quarto grupo, um solo fértil. E se o aluno não tiver tanto aluno, vai ser um para cada. Cada um fica com um recorte. E o que vão fazer? As segundas perguntas para os alunos. Primeira, como esse tipo de solo se relaciona com a nossa vida espiritual? O que significa o solo à beira do caminho para a nossa vida espiritual? Porque aquela sementinha caiu ali e a maneira que ela ficou. Então, o que significa para a nossa vida, né? Então, o segundo é quais os obstáculos que podem impedir o crescimento espiritual de cada tipo de solo. Porque cada tipo de solo é importante para o crescimento daquela semente. Né? E a última pergunta, o que podemos fazer
para sermos um solo fértil. Então, um aluno, ao se deparar com aquele tipo de solo, ele já vai imaginando a dificuldade da semente crescer nele. E quando ele encontrar o solo fértil, com certeza ele vai dizer por que aquela semente foi gerada e se tornou aquela plantinha e aquela árvore frutífera. Então, nesta parábola do semeador, os alunos vão debater entre si os tipos de solo e os tipos de semente que geraram ou não geraram. Eu espero que essa dinâmica ajude bastante nossos alunos e os nossos professores a entenderem melhor a história da semeadura e do semeador. Amém? Amém. Uma dica, né, bem parecida com a minha, mas a gente tem como fazer aí umas ligações, queridos professores, porque eu gosto de umas coisas manuais, tá? E aí, para a minha dica de hoje, eu também pensei no tópico, nesse tópico 2, né? De quem vê solos, vê corações. Mas eu pensei, querido professor, em nós levarmos pedra, barro, certo? Para a sala. Levarmos umas travessas, né? Ou, chega, como é o nome? Sumiu agora o nome da minha mente. Bandejas, aquelas bandejinhas de isopor, levar aquelas bandejinhas de isopor. E nesse momento, né, dá para a gente fazer essa ligação com a atividade de Irmã Régia. E aí a gente pode fazer o seguinte: cada grupo ele fica com uma bandejinha e eles vão ter que montar o cenário do solo. Eles vão lá pegar terra, vão pegar pedra, vão pegar água, certo? Pode pegar alguns matinhos assim no meio do caminho e levar também e fazermos uma exposição. E cada um deles, né, fazer desses grupos, um é só à beira do caminho, então eles vão representar ali na bandejinha de isopor, solo cheio de pedras e pouca terra, o solo cheio de espinhos, que aí pode pegar gravetos, se for uma igreja que for próximo de um espaço desse, dizer, ó, vocês têm 2 minutos para ir lá, pegar o material junto comigo e voltar. Vai ser um momento muito divertido, um momento de mão na massa, né? A gente chama de lab maker, que é quando eles trabalham ali com a mão para fazer, eles fazendo. E aí, eles, além de montar, a gente vai botar 2 minutos para pegar e eles têm que montar em 6 minutos. E após montar, vão estudar cada solo deles para apresentar um para os outros. E aí, no final, o professor faz a reflexão final da importância de sermos solo fértil, né? E de prepararmos as terras para que outros solos se tornem férteis. Né? Então, essa é a dica de hoje, né? Que eu pensei, assim, eu disse, Jesus, é uma coisa, eu gosto de coisas diferentes. E o Senhor colocou no meu coração, quando a irmã Radia começou a falar, eu disse, a gente vai ficar com o mesmo objetivo, mas eu não vou deixar de dar essa dica, porque pode ser que em algumas congregações funcione a minha dica e outras congregações não funcione. E aí vocês podem, né, usar, em uma congregação usar a dica de irmã Régia, na outra usar a minha, e tá tudo certo também, né? É tudo em prol do reino. E esse primeiro tópico também ele é um tópico muito importante, né? O semeador e a semente. Então, professor, leve a demonstração de semeadores, pegue imagens na internet. Se não tiver o recurso de um tablet, de um projetor na congregação, pode usar o celular mesmo, deixa lá selecionado no celular e mostra, ó, gente, esse aqui são os semeadores, né? São os agricultores, as pessoas que são responsáveis por cuidar da terra. Mas quando a gente vai para a Bíblia, esses semeadores não são mais esses daqui. E aí vocês mostram, né, pessoas até da própria igreja fazendo missões. Esses daqui são quem prega a palavra.
né, para trazer esse tópico de uma forma mais dinâmica. E a semente, levem sementes, leva a semente de girassol, quem sabe fazer até uma plantação com eles, né? Para eles levarem para casa e cuidarem daquela semente. Então, essa lição é uma lição muito rica, é uma lição que a gente pode criar diversas coisas para essa fortalecer essa aprendizagem. E lembrem-se, toda vez que montar uma dica, uma dinâmica, essa dinâmica ela está glorificando o nome do Senhor? Ou é só para trazer uma diversão na sala de aula? Pesado, né? Mas a gente precisa fazer essa pergunta. Será que essa dinâmica está glorificando o nome do Senhor? Ou será que é só mais uma dinâmica para deixar minha aula atrativa, para que eu seja o centro das atenções? Não é esse o nosso foco. O nosso foco é que a palavra do Senhor seja propagada no coração dos nossos adolescentes, sim, de forma dinâmica, mas de forma tem um termo que a gente significativa, de forma significativa. Amém? Então essas foram as dicas de hoje. Estamos aí, né, na nossa terceira lição. Então, próxima semana te esperamos. Eu vou já fazer meus agradecimentos. Já estou já me despedindo. Quero agradecer ao pastor Martim, toda a direção do IMEC, a irmã Régia, a vocês, queridos professores, e ao Senhor nosso Deus, que nos proporcionou estar mais uma vez aqui com vocês. Então, que o Senhor abençoe a vida de vocês cada vez mais. E então, irmã Régia, com suas considerações finais. Agradecendo ao nosso Todo-Poderoso, nosso Deus, por estarmos aqui, graças a Deus, com vida e saúde, né? Peço a oração de todos, mas agradeço também ao pastor Martins, à direção do DEMEC, todos que fazem esse trabalho maravilhoso, tem sido muito especial, né? Com nossa humildade, a gente está aqui nos ajudando, uma complementando a outra, quando tem o nosso irmão Ângelo também, e agradecer aos nossos professores e professoras, que são aqueles que estão ali nos dando o apoio total, e precisamos demais de todos aqueles que nos assistem, deixar o seu like, de gostei, né? Se gostaram da nossa atividade, que vão rechear a sua aula, e vocês vão complementar, claro, com a lição, que a gente não pode dizer tudo, porque está na lição, né? A gente só dá umas dicas para aí chegar junto com o professor. Mas sou grata a todos que participam. Amém? Amém. A paz do Senhor, queridos professores, e até semana que vem. Que Deus os abençoe.